Meus amados irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos, nessa noite fria. Hoje de manhã nós já estivemos aqui e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Coca, da pastora Fernanda, sua esposa, pelo privilégio de poder estar aqui nesta casa de oração ministrando a palavra de Deus. Deus tem nos dado o privilégio, como disse o pastor Coca, de escrever esse livro, de uma experiência que o Senhor me deu ainda na minha juventude, e vocês vão conhecer um pouco da minha história. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, a pastora Elza, qual é minha auxiliadora, aquela morena linda que está ali. Ela sonha os meus sonhos, ela me ajuda a crescer cada dia. Muitas vezes a gente se sente pequeno e aí a gente olha para o nosso lado, nós temos uma mulher de Deus que Deus colocou para os momentos difíceis te colocar você para cima. E essa é a minha esposa, tem me ajudado muito e eu louvo a Deus pela vida da pastora Elza. Eu sempre digo, pastor Coca, que Deus foi tão bom, mas tão bom comigo, que Ele não me deu só uma esposa, Ele me deu uma mãe. Vocês vão entender daqui a pouco. Eu perdi não, o Senhor recolheu a minha mãe, já tem mais de 18 anos, e eu sempre fui muito carente pela figura materna, né? Era muito apegado com a minha mãe, e o Senhor aprove recolhê-la. Quando ela completou os seus 65 anos, o Senhor a tomou para Ele, e ela foi para casa primeiro do que a gente. E quando eu conheci a Elza, o Senhor me abençoou e me presenteou com a mãe, né? Eu digo que eu não tenho sogra, eu tenho mãe, né? Eu sempre, lá na igreja onde eu pastoreio, eu digo assim, mãe, aí ela chega junto e fala, mãe, aí todo mundo fala assim, mas pastor, ela é mãe de quem? Do senhor, da pastora? Diz, não, ela é minha sogra, só que eu chamo ela de mãe. Mas, meus amados irmãos, eu queria, sem perca de tempo para a gente correr, que o tempo é bem pouco, e eu ministro esse seminário já há algum tempo, antes mesmo do livro ser editado. Eu já vinha ministrando esse seminário através de apostilas, né? E eu preciso de pelo menos 3 dias, pelo menos 1h30 a 2 horas por dia para ministrar todo o livro, que eu falo sobre princípios de autoridade espiritual e submissão. Então eu falo sobre a autoridade do governo, autoridade da igreja e autoridade da família. Nós temos aqui o nosso vereador, Daniel Júnior, uma autoridade do governo, constituída, legitimada por Deus, para ser usado como ministro de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver ele dando uma ordem, né? Ele dizendo sobre esse princípio para a igreja que estava em Roma, e nessa época essa igreja estava sendo subjugada, né, pelo exército de Roma, o governo de Roma, e Paulo vai dizer que eles precisavam ser submissos a todas as autoridades, porque elas eram constituídas por Deus. Então quem detém a autoridade é Deus, mas Deus delega essa autoridade a homens. Por onde nós temos andado, a gente tem visto muito a dificuldade de nós como seres humanos querer estar debaixo de submissão, tanto no trabalho, tanto quanto na escola, né, tanto quanto na igreja. Mas nós vamos entender que Deus, Ele usa homens para poder governar a terra, e para governar a igreja, Ele vai usar a pessoa do pastor. Eu sempre comento isso nas nossas palestras, nas nossas ministrações, que tem muita gente, eu sei que aqui não tem isso, graças a Deus, não tem obreiro assim, que ele diz, eu só obedeço o homem. A Mariana, né, está aqui, companheira de trabalho, e eu louvo a Deus, irmãos, porque tem gente que diz assim, eu não obedeço a homens, eu só obedeço a Deus.
Então aqui não tem, pastor André, graças a Deus, todos os obreiros aqui sabem andar debaixo de submissão e obedecem seus pastores. Então quando essa pessoa diz isso, eu digo, você não consegue obedecer um homem, você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Então como é, pastor, que Deus pastoreia a sua igreja? Através do seu pastor. Deus não vai descer aqui, vai te dar uma instrução, dizer, ó, pega aqui esse caminho, pega ali, não. Ele vai usar a pessoa do pastor. Então é dentro dessa linha que o Senhor me levou a escrever esse livro. E eu queria, passa o segundo slide, minha irmã. Então nós vamos falar, o pastor Coca pediu, pastor João, como o tempo é muito pequeno, eu queria que você ministrasse de manhã para a família, sobre a autoridade da família. Ele já leu o meu livro, né? Eu dei um livro desse de presente para ele, assim que saiu da editora, e ele leu e disse, então eu queria que você falasse sobre esse tema, autoridade na família, que o tempo é muito curto, muito corrido, mas eu queria que você desse uma pincelada e passasse isso para a igreja. E aí, meus amados irmãos, na página de número 46, nós vamos então começar o nosso seminário. Mas eu queria contar para vocês por que eu escrevi esse livro. E todas as vezes que eu falo, que eu conto esse testemunho, eu sou muito tocado por ele, porque eu creio que Deus deixou essa marca no meu coração, para que eu nunca me esquecesse de um dia, quando eu quebrei esse princípio, que é o princípio da autoridade na família. Eu, quando criança, fui criado e nasci num berço cristão, aqui na cidade de Naviraí. A minha mãe era da Igreja Batista. Depois os meus avós, quando vieram do sítio, foram congregar na Assembleia de Deus. E a minha mãe se distanciou dos caminhos do Senhor. E o meu avô sempre passava na nossa casa, que era caminho, e levava aquela renca dentro dos netos para a igreja. Ele dizia assim, já que você não quer ir, arrume os meninos que eu vou passar e pegar os meus netos para eles conhecerem a Cristo. Então nós crescemos ouvindo a palavra de Deus. Nos meus 8 anos de idade, o meu pai desapareceu, ele anoiteceu e não amanheceu. Ele disse uma frase, e essa frase ficou muito guardada no nosso coração, que a gente era pequeno, mas a gente lembra. Eu vou sumir para deixar vocês morrerem de fome. Essa era a autoridade paterna que eu tinha em casa. Então eu cresci muitas vezes vendo meu pai chegando embriagado em casa, querendo bater na minha mãe. Ele sempre andou armado, muito trabalhador. Enquanto ele esteve conosco, a gente tinha fartura de muita coisa. Mas ele vendeu tudo que a gente tinha e sumiu, irmãos. Deixou a gente apenas com uma casa na cidade de Naviraí. E nesse período, muito pequeno, a gente precisou trabalhar. Minha mãe foi trabalhar de cozinheiro, na época ela tinha uns 30 e poucos anos. O meu irmão tinha 14, que é o mais velho, o pastor Josué, que ficou pastoreando a igreja hoje. E eu tinha aí os meus 10 para 11 anos, quando nós viemos para Dourados, e eu fui trabalhar no soja, capinar soja aqui, em Dourados, com 11, 12 anos de idade, para poder ajudar em casa. Então essa foi a nossa vida. Mas quando eu fui para o quartel, eu já me entendi que eu não precisava mais dos conselhos da minha mãe. E eu, então, comecei a dar muito trabalho para minha mãe, porque agora eu conheci um novo mundo, e esse novo mundo era muito gostoso. O mundo aí fora, irmãos, tem um hino do cantor Jair Pires, que ele diz, o pecado não dói. E esse pecado, ele não dói. Então, quando eu conheci esse mundo, esse outro lado da moeda, eu comecei a dar muito trabalho para minha mãe. Eu saía do quartel, em vez de ir para casa, eu ia para a balada com os amigos, não avisava, naquela época não tinha celular, não tinha como mandar mensagem, então a gente aprontava, você estava onde? Eu estava no quartel, mas fiquei detido, ou tive que tirar serviço de um outro, e assim a minha vida foi andando, desonrando a autoridade dentro da minha casa. Saí do quartel com 19 anos de idade, sempre quebrando esse princípio, sempre ferindo o coração da minha mãe. E uma das coisas que me marcou muito a minha história, hoje de manhã eu contei sobre isso, foi que um dia, eu voltando da balada, um pouco embriagado, tinha saído no carro do meu irmão. Quando eu encostei o carro, ela já tinha deixado a porta da sala aberta, e eu entrei bem devagarinho para não fazer barulho. E quando eu entrei no quarto, que a gente dormia no mesmo quarto, era uma casa pequena, na cidade de Porto Velho,
ela estava de joelhos dobrados e ela orava assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor trouxe o meu filho de volta vivo. Eu vi muitos amigos meus perder a sua vida nas baladas, na noite, na cidade de Porto Velho, uma cidade muito violenta devido ao ouro naquela época, muito garimpo, muita prostituição, muitas drogas, e eu vivi nesse meio. Nunca fumei droga, graças a Deus, mas gostava de sair com os amigos para curtir, né? Muito jovem, a gente queria caçar, né? Os irmãos entendem que os homens, como que era a nossa vida no passado, mas sempre quebrando esse princípio, desonrando e desobedecendo a voz de comando da autoridade que era minha mãe. Minha mãe muitas vezes dizia assim: meu filho, não sai. Eu dizia: mãe, chegou o meu tempo, seu tempo passou, nós estamos vivendo outro tempo, nós estamos no pleno século 21, eu preciso sair, eu preciso curtir. Meu filho, você não foi ensinado assim, essa amizade sua vai te levar para um lugar errado, e eu não criei filho para ir para a cadeia. Mãe, fica tranquilo, os meninos é bom, passa gente boa, fica tranquilo, daqui a pouco eu estou em casa. E a minha mãe ficava com o seu coração ferido. E eu saía, e muitas vezes o carnaval em Porto Velho era 4 noites, eu pulava 8, irmão. Eu saía, dizia: mãe, vou na casa do fulano, só voltava depois de uma semana. Ela preocupada, em tempo de infartar, em tempo de morrer, sem notícia. E assim eu fui vivendo uma vida de quebrando princípios dentro da minha casa. Um dia, namorando uma moça, trabalhava num escritório de contabilidade, comprei uma moto, fui levar essa moça para minha mãe conhecer. Uma moça, chamava muita atenção, e eu fiz uma aposta com um amigo meu, dizia assim: rapaz, naquela época R$50 era muito dinheiro, pastor Coca. Ele dizia assim: rapaz, vamos apostar 50, então quem pega primeiro? Eu digo: valeu. E eu sempre fui assim, muito tímido, né? E aí nós frequentávamos um clube, e eu conheci ela no clube e tal, comecei a conversar, acabei casando com essa moça. E o que aconteceu? No dia que eu levei ela, minha mãe olhou para ela, conversou e tudo, fui levar ela para casa. Voltei, a minha mãe me chama de neném. As minhas irmãs até hoje me chamam de neném. Eu tenho 52 anos, mas para elas eu sempre serei o neném, que eu sou o caçula. E aí minha mãe diz assim: neném, senta aqui no sofá. E eu peguei, sentei bem de frente da manhinha assim, e falei: pois não, manhinha. Ela disse assim: se essa moça que você trouxe para almoçar aqui é para você curtir a sua vida, enquanto Deus está deixando, fica tranquilo, pode curtir. É a moça para você curtir, mas não é a jovem que eu tenho orado para Deus dar para você casar e formar uma família. Eu olhei para minha mãe e disse assim: mãe, eu estou apaixonado, eu amo essa jovem, eu estou apaixonado por ela. Ele disse: paixão é coisa da carne, e moela que você está dizendo é moela de galinha. Você não está amando essa mulher, você está vivendo uma paixão pela carne, porque eu sei como é isso. Mas eu nunca dei ouvido à voz da autoridade que era minha mãe. Eu sempre desonrei, sempre desobedeci. Eu fui contra a palavra dela, dizendo assim: não casa, você vai se dar mal, essa mulher vai fazer você sofrer. Porque minha mãe era aquela mulher do coque, pastor Coque, e orava muito, e Deus falava muito com ela. Ela disse: eu já orei, e não é a mulher que Deus mostrou para mim que você vai casar. Mas coração de jovem, sabendo que a gente sabe de tudo, que a gente não precisa dos conselhos dos pais, eu fui transferido, fui assumir o consórcio 35 em Rio Branco, no Acre. Levei ela comigo embora. Lá nós fomos para a igreja, ela aceitou a Jesus. Ela teve uma conversão muito legal. E aí eu falei assim: rapaz, acho que minha mãe está errada, né? Essa mulher é mulher de Deus, mulher de oração, né? E deixou criar cabelo na perna, não rapava de tão santa, né? Eu falei assim: o negócio é forte demais. Minha mãe errou. Mas no dia do meu casamento, ninguém foi na minha casa, foi lá no meu casamento. Eu entrava por uma casa, pastor André, por uma porta na minha casa, quando eu ia visitar a mãe, ela saía pela outra. A minha mãe ficou 6 meses sem falar comigo. E a minha mãe sempre dizia assim: um dia você vai se lembrar que essa mulher vai fazer você sofrer demais. Eu já presbítero da igreja, pastoreando uma das congregações da Assembleia de Deus de Madureira e Rio Branco. Essa mulher me traiu 3 vezes. Todas as 3 vezes eu perdoei ela. Sempre conversei com os meus pastores: pastor João, se você quiser separar, mas pastor, vou conversar com a minha mãe. E aí fui lá conversar. Você vai aguentar. Você não queria isso para a sua vida? Eu não te falei para você
Eu não te aconselhei? Na nossa família, ninguém casa para separar. Então agora você suporte e aguente. Era o conselho de manhã. Um dia eu estou voltando com meu irmão e eu disse para ele assim: vamos passar na casa da irmã Naí? Vamos lá conhecer uma mulher de Deus, muito amiga da minha mãe, mulher de oração. E nós entramos e cumprimentamos, tomamos um café com ela. Irmã Naí, nós estamos indo embora. Ela falou: não, embora não. Ninguém vem na minha casa e sai sem orar. Vamos dobrar o joelho aqui e orar pelo menos 15 minutos. E nós dobramos o joelho na sala dela, começamos a orar. E de repente Deus toma a irmã Naí em mistério, falando em mistérios com Deus, em língua estranha. E ela então vem e fala conosco, comigo e meu irmão, o pastor Jeová, que já é falecido também. E disse assim: em um tempo, e a metade de um tempo, eu vou cortar a árvore da terra, para que os galhos criem raízes e deem frutos. E Deus falou muitas outras coisas. Nós fomos embora para casa, eu e meu irmão chorando. Eu disse, ele falou assim: você entendeu o que Deus falou? Eu digo: entendi. A árvore é a mãe. Deus vai levar a mãe em 1 ano e meio. Eu disse: marque essa data. Daqui 1 ano e meio o Senhor vai recolher a nossa mãe. E quando nós íamos saindo, a irmã Naí diz assim: curta sua mãe, aproveite o tempo que você tem com ela, diga para ela que você ama ela todo dia, abraça sua mãe, porque Deus vai recolher a irmã Luzia. Nós fomos para casa, eu disse: liga para o Josué, nós vamos conversar com o Josué, nós vamos sentar nós três, nós precisamos falar para ele, que é o meu irmão mais velho. E aí nós chamamos ele foi lá na nossa casa, e eu conversei com ele, eu disse assim: Josué, meu irmão quase não ia visitar minha mãe devido ao trabalho, passava dias muitas vezes sem ir. Eu disse assim: começa a vir mais vezes na casa da mãe. Ele falou: por quê? E aí eu já comecei a chorar. Eu disse: porque Deus vai recolher a nossa mãe. Em 1 ano e meio, o Senhor disse que vai cortar a árvore, e essa árvore é a mamãe. Passaram-se, irmão, 1 ano e meio. Eu estou no culto da Assembleia de Deus, no setor de número 20, na nossa festividade. Saí mais cedo de casa, minha mãe ficou se arrumando para ir, porque era festa do círculo de oração. E a minha mãe não chegou, o culto começou, e cadê a mãe? De repente o meu sobrinho veio e disse: tio, a avó está passando mal. Eu desci do púlpito, saí correndo, a gente morava 50 metros da igreja, e eu cheguei lá, ela estava deitada na cama, tinha urinado de tanta dor, e a barriga dela estava parecendo um pau, problema de vesícula. Minha mãe nunca soube que tinha problema de vesícula. E eu fui orar por ela como presbítero, peguei o óleo e disse: não ore, vocês vão me levar para o hospital, mas eu não vou voltar mais. O Senhor vai me levar para casa, chegou o meu tempo. Eu disse: mãe, para com isso, ela nem recebeu a sua aposentadoria. Ela disse: eu não vou usufruir desse dinheiro. Não preciso orar, pegue a harpa, cante o hino número 540 comigo. O Jordão passaremos unido. Foi a última vez que eu vi a minha mãe em vida. Eu não sei como está o seu relacionamento com a sua mãe. Eu não sei como anda o seu relacionamento com seus pais. Eu não sei se você diz para eles que você o ama. Hoje eu sei, Mariana, a importância que uma mãe tem na nossa vida. A minha sogra, está ali a minha esposa, todos os dias eu digo para ela: amanhã eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Ela disse: o que é, João? Eu disse: só não vai ficar brava comigo? Ela disse: ah, depende, não vou. Eu chego para ela e disse: mãe, eu amo muito a senhora, mas nunca fiz isso com a minha mãe. Minha mãe partiu. Passaram-se alguns anos. Eu já estava pastoreando. Eu estava aproximadamente com meus 27 para 28 anos de idade. Fui para o culto. Pastor Júnior, da cidade de Brasília, estava ministrando naquela noite. E eu sentado lá no último banco, aquele homem começou a pregar e começou a contar a minha história. E ele começou a dizer sobre a quebra de princípios da autoridade dentro dos nossos lares. E quando aquele homem começou a ensinar, eu nunca tinha ouvido isso nos púlpitos da igreja.
Eu nem sabia que existia isso na Bíblia. A quebra de princípios do comando da voz da autoridade que Deus constituiu dentro das nossas casas. E quando aquele homem começou a ministrar, eu comecei a chorar, porque eu estava vivendo o meu passado. Eu não consegui chegar até minha mãe em vida e pedir perdão para ela por tudo quanto eu havia feito em vida para ela, machucado o coração da autoridade que Deus havia constituído sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Como eu feri o coração da minha mãe. E quando aquele homem começou a ministrar, eu comecei a ser acusado pelo inimigo das nossas almas, dizendo: a sua mãe partiu porque você deu muito trabalho para ela. O que você está fazendo aqui? E aquele pastor ministrando sobre a quebra de princípio, ele disse: e quem vai contra a autoridade não tem perdão, porque você pecou contra a autoridade. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que vão contra, ou que rejeita a autoridade, que se levanta contra a autoridade, para essa pessoa é juízo. Ela traz juízo, ela traz condenação para você, porque a autoridade de Deus não se desvincula. E muitas vezes você pensa que está ferindo a autoridade, mas você está ferindo o próprio Deus. E eu entrei em desespero. Eu disse: eu vou para o inferno, porque eu não sabia e não pedi perdão para minha mãe por ter machucado ela. Mas aí de repente parece que Deus ouviu a minha mente, e aquele homem é tomado e disse: mas tem um porém. Se você pecou contra a autoridade na sua ignorância, você vai pedir perdão para sua mãe hoje, você vai pedir perdão para o seu pai. Mas eu disse: Senhor, a minha mãe não está mais aqui, o meu pai não está mais aqui, como que eu vou fazer isso? E ele disse: se você, irmão, mas apareceu uma coisa, eu pensava aqui, e ele respondia lá na frente. Ele disse: mas se você não tem mais a sua mãezinha, se você não tem mais o seu papai, quando terminar o culto, você vai procurar os seus pastores, e você vai pedir perdão. E a sua pastora e o seu pai estarão representando os seus pais aqui na terra, e eles orarão sobre você, e o Senhor há de perdoá-lo. Entrou uma alegria no meu coração. Quando ele terminou o que ele disse: onde está a primeira pessoa que precisa reconciliar ou pedir perdão a Deus por ter quebrado esse princípio? Eu saí correndo, irmãos. Eu não sei se depois de mim foi mais alguém, porque eu não me lembro, mas eu só sei que eu cheguei e abracei a minha pastora. Ela disse: calma, meu filho, o que está acontecendo? Eu disse: pastora, essa é a minha história. Eu desobedeci muito a minha mãe, eu feri muito o coração dela. Ela dizia para mim não fazer, eu fazia, eu era rebelde. Minha mãe dizia para eu não sair, eu saía. Minha mãe dizia para eu não fazer tal coisa, eu fazia. Parece que eu queria ir contra ela. E eu quero pedir perdão, mas minha mãe não está mais aqui. Sabe, queridos, há momentos que a gente quer deixar as coisas para depois, e muitas vezes nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui, ou se a pessoa que a gente ama estará aqui. Nós não sabemos se amanhã essa pessoa que está do seu lado vai estar viva, ou se o pai vai chamar ela, se a senha dela vai chegar amanhã, ninguém sabe, ou a minha, ou a sua. Então viva o hoje. Perdoe hoje, peça perdão hoje. Procure o seu pai ou a sua mãe, se você feriu o coração desse pai, dessa mãe, desobedecendo, porque você também não sabia como eu. Se ela estiver viva ou se ele estiver vivo, peça perdão. Porque essa quebra de princípio que você quebrou, lá na frente esse princípio vai quebrar você. Foi o que aconteceu comigo. Antes da minha mãe falecer, ela disse para mim assim: eu tenho uma preocupação, e essa preocupação é você. E ela olhou para mim e disse assim: seja o pastor dos seus irmãos. Eu fui o primeiro pastor da minha casa. Eu ganhei os meus irmãos para Jesus. Eu batizei os meus irmãos. Levei eles ao ministério, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, e depois ao pastorado. As minhas irmãs hoje são mulheres do círculo de oração, por causa da oração, da autoridade na família.
E um dia Deus me deu o privilégio de escrever esse livro. Eu fui procurar, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui ouvir, eu fui pesquisar. Passei quase 5 anos pesquisando e escrevendo e rascunhando, apagava. Deus me dava ministrações, me dava palavras, e eu escrevi e saiu esse livro. E eu queria ministrar um pouco, em rápidas palavras, para o meu e para o seu coração nessa noite. A autoridade na família. O primeiro contato que temos com a pessoa da autoridade constituída por Deus são os nossos pais. Eu não sei como está a sua vida com essa autoridade. Eu não sei se você é um filho obediente ou é um filho desobediente. Eu não sei se você bate de frente com essa autoridade. Mas nessa noite Deus nos traz aqui para uma reflexão de como eu e você estamos ouvindo a voz da autoridade que Deus constituiu dentro dos nossos lares. Pode passar o outro. O primeiro contato que temos com a pessoa da autoridade constituída por Deus é quando nós nascemos. A autoridade dos pais no seio da família é um princípio natural, conferido pelo próprio Deus, reconhecida pela sociedade, porém muito mais do que um direito, é um dever ou responsabilidade que os pais contraem frente àqueles que o Senhor lhes confiou. Olha para mim aqui, pai. Você sabia que um dia Deus vai chamar eu e você para prestar conta do jardim que Ele nos confiou? Um dia o Senhor vai nos chamar numa reunião e vai dizer assim: o que você fez com o jardim que eu te dei? Como você exerceu a autoridade que eu deleguei para a sua vida dentro da sua casa? Como você educou os seus filhos? Como você cuidou da sua esposa? E eu e você precisaremos dar conta disso, porque sobre os nossos ombros pesa uma grande responsabilidade. Nós vamos falar bem na frente um pouquinho, mas quando Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 1, ele vai mostrar que Deus está dando uma ordem para quem? Para os filhos. E ele vai dizer: filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo está legitimando e dizendo: o seu pai tem a autoridade divina para cuidar de você, para ensinar você, para corrigir você, para dar uma direção para você. E muitas vezes nós não queremos ouvir os nossos pais, porque a gente pensa que a gente já sabe muito. Na minha época não tinha Google, na minha época não tinha celular, na minha época não tinha informação como nós temos hoje. E muitas vezes a gente está deixando se levar por essas informações. Próximo. No século passado, o estilo que predominava da autoridade era dos pais mandões. Eu vivi esse tempo. Alguém aqui viveu esse tempo junto comigo? Você passou pela vara da correção. Hoje não tem mais a vara da infância e juventude, né? Mas naquela época os pais mandões eram os pais, aqueles que educavam os filhos como seus pais haviam educado eles. O meu pai sempre dizia para nós eu saí da minha casa com 11 anos de idade, meu pai já me colocou para fora, falou assim: agora você vai cuidar da sua vida, que seja um homem, e eu não vou ficar sustentando você aqui. E o meu pai ganhou o mundo, e foi ver os meus avós, quando a gente já era nascido. Então esses pais mandões, a minha mãe, ela exercia esse papel da autoridade, porque o meu pai, a gente não tinha muito contato, porque ele vivia muito no mato, trabalhando como capataz. Ele abriu muitas fazendas aqui na região, e ele era conhecido como João Piauí. Então quem comandava mesmo a minha casa era minha mãe. E aí a minha mãe chamava o meu irmão mais velho e dizia assim: Josué, tira uma vara para mim ali da goiabeira. E ela, você conhece goiabeira? Então o meu irmão ia lá, ela escolhia: não, aquela vara ali. Aí o meu irmão pegava, cortava a vara, limpava. Ela dizia assim: agora pega o sebo de carneiro. Quem é do tempo do sebo de carneiro? Qualquer dor, passava o sebo de carneiro esquentado, né? Parecia que era milagre, curava. E aí manhã mandava passar o sebo de carneiro e deixava no sol. Irmão, você pegava aquela... Eu já peguei várias vezes a vara escondida para quebrar, mas não quebrava, por causa do sebo de carneiro. E aí manhã deixava assim pendurada. E eu fui ensinado assim pela minha mãe: se eu estiver conversando, espere eu terminar a conversa para você falar comigo. Se eu estiver conversando, não passe no meio, porque isso é desrespeitoso. Minha mãe sempre fez pão caseiro, uns pãozão bonito, no fogo a lenha. Ela fazia a gente cortar guaxuma,
que é aquele matinho, e fazia a vassoura. E aí quando terminava, quando estava quente, ela tirava o excesso e limpava com a vassoura de guaxuma e assava os pães ali. E aí um dia ela fez uma fornada de pão, e eu estou brincando lá, recebeu visita, e ela está fazendo aquele café raiz, né? Que naquela época não tinha ainda garrafa de café para esquentar, ficava em cima do fogão a lenha. E minha mãe fazia aquelas, como é que fala? Bule, né? Aquele bulezão grandão de café. E minha mãe está fazendo o café, preparou ali a mesa na sala. E eu entrei, irmãos, aquela mesa bonita, posta, nem lavei a mão. E ela conversando com as visitas, preparando. Eu já fui direto do pão e peguei o pão para comer. A minha mãe fez assim. Aí eu já entendi, disse, estou lascado, eu vou comer logo, que eu sei que depois a vara da infância e juventude vai me pegar. Meus irmãos, eu saí, voltei a brincar com a barriguinha cheia de pão, de café, esqueci. Quando as visitas foram embora, manhã sai ali e diz assim, neném, ô meu filho, vem cá. O besta vai, irmão. E aí quando eu chego lá, ela, entra aqui. Eu entrei, ela trancou a porta, não tinha como sair. Ela disse, sente aqui que eu preparei um café para você. Eu disse, mãe, eu não quero café, eu já tomei. Eu disse, não, você vai sentar aqui. Foi lá na cozinha, pegou um pão, pastor André, botou aquele pãozão na mesa e disse assim, como o pão? Eu disse, mãe, não quero, você vai comer. E a vara na mão, irmão, como o pão, eu quero que você coma esse pão. Mas ela estava com raiva, irmão. Eu quero que você coma com esse pão, tanto pão que saia pelo nariz, sai por onde tiver buraco, eu quero que saia esse pão, para você aprender a ter educação e não fazer o que você me fez passar vergonha, neném. E a vara comia, irmão, de um lado, onde pegava ficava o vergão. Eu fiquei uma semana sem sair de casa por causa dos vergão da vara. Mas eu aprendi, irmãos. Esses eram os pais que educavam os seus filhos com a vara da correção. O mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo moderno, estamos vivendo uma inversão de valores, com o enfraquecimento da autoridade paterna. Os pais estão com medo de corrigir os seus filhos por causa do governo, com medo de alguém denunciar, porque está espancando aqui o menino. E nós estamos sendo enfraquecidos por não corrigir mais os nossos filhos. O meu filho nunca nos deu trabalho, nunca correu na igreja. Sempre ensinamos ele que nós estávamos indo para a casa do pai. Nunca fez birra. O marido, a figura paterna, ele é o cabeça do lar. Ele é o governo do lar. Ele é o que governa esse jardim que Deus confiou a ele. Esse distanciamento, na maioria das vezes, por parte da autoridade paterna, é por causa do trabalho. Nós estamos vivendo um tempo de consumismo, irmãos, desenfreado. Quanto mais nós temos, mais a gente quer. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar, sim ou não? Esses dias eu entrei dentro do quarto e eu disse para minha esposa, Preta, olha o tanto de roupa que a gente tem que a gente não usa. Nós fomos revirar, ela falou assim, nossa, achei essa blusa. Quanto tempo que eu digo, está vendo? Não faz falta. Mas a gente quer toda semana, se possível, está comprando roupa nova. Mulher sempre é assim, olha no guarda-roupa e diz assim, não tem roupa. Aqui não, graças a Deus, só lá na Assembleia de Deus onde eu pastorei. Não tem sapato que combina com essa roupa, vou ter que comprar outro sapato. Tem sapato que apodrece de novo, que ela não conseguiu usar. A minha esposa chegou uma época quando ela era solteira, e ela comprava muito, que só era ela. Eu disse para ela assim, Preta, eu cheguei e baguncei sua vida. Sua vida era tão bonitinha financeiramente, eu cheguei e virou uma bagunça. Que ela tinha 40 pares de sandália, irmão. E aí, ela ia dar a sandália para as pessoas, sandália ainda com etiqueta nova. Eu disse, Preta, você vai dar essa sandália nova? Vou, porque, amor, senão vai se perder aqui. Aí ela ia tirar, a borracha já estava apodrecendo, irmão. Eu digo, não dê não, está podre. Porque os pais estão precisando deixar os filhos com babá, com o telefone na mão, porque eles não têm tempo de cuidar dos lares. E muitas vezes tem lá que a esposa precisa trabalhar fora.
Por isso estamos vivendo em inversão. Se você for olhar a palavra de Deus, não que eu sou contra, porque a minha esposa também trabalha fora, mas eu estou dizendo que diante da palavra de Deus nós estamos quebrando esse princípio, e é uma ordenança, irmão, porque a mulher foi feita para ajudar o marido em uma missão. A responsabilidade maior é do marido, por isso que fala submissão. Eu estou debaixo da missão do meu esposo. Deus me fez para ajudar ele a cumprir essa missão, porque a responsabilidade dele é maior dentro do nosso lar. Sou eu e você, como cabeça, como governo do lar, como sacerdote, que precisamos suprir o nosso lar, para que as nossas esposas não precisem trabalhar fora. É por isso que nós somos o provedor. Se você for olhar o Gênesis, como o pastor Coca disse aqui, Gênesis 1, Deus é só Deus, o Deus que cria, o Deus que fala acontece, o Deus que traz a existência. Mas no capítulo 2, depois, a partir do versículo de número 4, ele já não é mais só Deus, agora ele é Senhor Deus. Por que, pastor, que ele é Senhor Deus agora no capítulo 2? Porque ele agora tem o homem para prover. Antigamente ele não tinha ninguém, mas quando ele forma o homem do pó da terra, ele agora precisa ser o Senhor desse homem. Eu só posso ser Senhor quando eu sou provedor da minha casa. A responsabilidade nossa é maior. Pesa sobre os nossos ombros, homens, senhores, uma responsabilidade de sacerdócio, de governante. E muitas vezes nós estamos vivendo isso, enfraquecimento, que a gente está passando o cajado da autoridade para a esposa tomar conta da casa. Precisa resolver um problema na escola, quem vai? É a mulher, o marido não vai. Nós estamos vivendo esse tempo. Próximo slide. Ainda existem casos que os dois precisam se ausentar para trabalhar, e muitas vezes delegam a autoridade a quem? Aos avós, a babá que fica lá cuidando. Então a autoridade dos pais precisa ser sadia, na medida em que ambos a compartilham equilibradamente e se complementam ao exercê-la dentro dos seus limites. Essa autoridade permanece sadia se ela for educativa e não autoritária. Eu acho bonito o trabalho que a nossa gestão está fazendo nos últimos dias aqui em Dourados, educando as nossas crianças sobre o quê? Sobre o trânsito. Porque o sinal é uma autoridade, você sabia disso? Ali colocou aquele sinal ali, quando ele dá alaranjado, pare. Se ele está vermelho, irmão, aí que você não pode atravessar mesmo. É a autoridade do trânsito. Se você quebrar esse princípio e passar ali, vai chegar uma cartinha para você na sua casa. Você vai ter que pagar uma multa. Porque toda quebra de princípio traz uma consequência. A minha consequência foi que eu sofri muito. Passei por o que eu não precisava passar. Você quer conhecer o seu namorado que você vai casar? Para as moças que estão aqui, leve para os seus pais conhecer. Se a sua mãe dizer chuta que é lá, sai fora. Eu disse hoje de manhã que eu não entendo. Eu já orei e pedi para Deus me mostrar. As mulheres têm algo que a gente não tem. A mulher tem um radar. Deus colocou na mulher um radar, que ela olha para alguém e diz, não bateu. Eu me lembro que um amigo queria um cheque meu emprestado, pastor Coca. Disse, não, me empresta um cheque emprestado para mim em branco. Eu disse, em branco, varão? Que eu vou fazer uma compra. Então eu vou cruzar. Não precisa cruzar não, vou fazer a compra. E aí no dia eu vou lá e pago e tal. Aí eu falei para minha esposa, ela disse assim, não empresta. Se emprestar, você vai perder o amigo e ele não vai te pagar. Eu disse, mas amor, esse irmão é crente, lá da igreja. Pensa um varão trabalhador, ganha bem, vende consórcio. Disse, amor, não empresta. Não sei porquê, mas eu estou sentindo não empresta. Eu escondido fui lá e emprestei. Até hoje eu não sei onde está esse irmão. Desapareceu, levou o dinheiro que tinha na conta. E aí eu tinha que contar para a mulher, né? Eita, só aconteceu uma situação aí. Ela disse, já sei, mas eu te avisei. Não te avisei? Aí você tem que aguentar, irmão.
elas têm um radar. Se elas falar alguma coisa, ouve, irmão, com atenção, escuta e segue o que ela está te pedindo. Quer conhecer o esposo que você está orando para Deus para você casar? Visita ele de manhãzinha, combina com a sogra, não fala nada, chega lá para ver como é que ele... 8h30 ele está roncando ainda, irmão. Do jeito que ele tratar a mãe, ele vai tratar você no seu casamento. Porque nós somos a figura do pai, é o exemplo. Eu tive que me reinventar, porque eu via meu pai agredindo minha mãe. Mas eu disse, eu não vou ser igual ao meu pai. A minha mãe dizia assim, eu tenho medo, porque você tem o mesmo nome do seu pai. Eu tenho medo de você virar um ébrio, se embriagar de cachaça. O meu pai bebia pinga, chegou um tempo que ele bebia álcool. Morreu com câncer na garganta, mas morreu salvo. Deus me deu a oportunidade, depois de 25 anos, de encontrar com meu pai, já no hospital, e falar de Jesus para ele. E pedir para ele liberar perdão sobre a minha mãe. Ele disse assim, e tua mãe? Eu falei assim, minha mãe já partiu, pai. Ele nunca deu divórcio para minha mãe. Depois de 25 anos nós encontramos ele. Deus me deu o privilégio de cuidar dele ainda. Fiz o culto fúnebre dele. Mas eu tomei uma decisão de dizer assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não vou passar pelos mesmos caminhos que ele passou. Eu quero seguir a Cristo. E hoje, graças a Deus, eu tenho 27 anos de pastorado, pastoreando a igreja de Cristo, porque eu tomei uma decisão de não ser igual ao meu pai. Próximo, irmão. Não, volta só um pouquinho, volta isso. Olha o que diz Salomão em Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai, ou quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintos da águia serão comidos. Quase aconteceu isso comigo, porque eu estava quebrando o princípio de desobedecer a voz de comando da autoridade dentro de casa. Próximo. O respeito, o prestígio são fundamentais a quem queira exercer, pode clicar, a autoridade. Você precisa ter essas duas palavrinhas guardadas no seu coração: o respeito e o prestígio dentro do seu lar, para que você consiga exercer a autoridade que Deus te constituiu. Você não pode ser demasiadamente, como Paulo diz. Você precisa ter a sua coerência e saber os seus limites. Próximo. Nós só vamos conseguir exercer a autoridade dentro do nosso lar quando nós nos submetermos à autoridade de Cristo, irmão. Exemplo dessa submissão nós vemos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 8, versículo 5 ao 13, do centurião. Ele vai até Jesus, ele sabe que Jesus está na cidade, o seu criado está muito enfermo, e ele ouve a história que Jesus curava, que Jesus era uma autoridade, Jesus era o Filho de Deus, e ele vai. E ele olha para Jesus e ele reconhece a autoridade de Jesus. E ele vai dizer, no versículo seguinte, no versículo de número 9, ele vai dizer: pois também eu sou homem sob autoridade. Ele estava dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor tem autoridade, mas eu também sou autoridade, e eu tenho alguém acima de mim que exerce autoridade sobre a minha vida. E ele vai dizer: tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, ao meu criado, fica aqui, faz isso, ele faz. E aí ele vai dizer para Jesus: eu preciso que o Senhor cure o meu criado. Jesus vai dizer assim: vamos na tua casa. Ele diz: não precisa. É por isso que ele está dizendo: eu sou homem debaixo de autoridade, mas também eu tenho autoridade, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. E Jesus vai dizer assim: nunca vi tanta fé em Jerusalém como a fé desse centurião. E ele diz: vai, seja feito conforme a tua palavra. Naquele mesmo instante, o criado foi curado. Pastor, por quê? Porque ele reconheceu a autoridade
autoridade de Cristo. Lembra que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo assim: eu não tenho mais vontade. A minha vontade agora é fazer a vontade de Cristo. Paulo está dizendo assim: Ele agora é o Senhor da minha vida. Quantos aqui tem Cristo como Senhor da sua vida? Mas será mesmo que Ele é Senhor da tua vida? Será que você está fazendo tudo o que Ele mandou? E eu fui descobrir, quando Paulo está escrevendo isso, que morto não tem mais desejos. Você já parou para pensar se quem morresse tivesse desejos e ele pudesse expressar, dizer assim: não quero esse caixão, não, essa roupa não, não, esse carro eu não quero ir, não quero ser sepultado naquela cova. Já parou para pensar nisso? É isso que Paulo está dizendo: eu e você não temos mais desejos pessoais. Pastor, e agora qual é o meu desejo? O desejo do meu Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas você já percebeu que a gente não quer viver a vontade dele? Que muitas vezes nós queremos viver a nossa própria vontade? O frio desse, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque o frio desse, você saiu da zona de conforto e dizendo: eu vou prestar culto ao meu Senhor. Lá na minha igreja, vereador Daniel, eu estava olhando, pedindo para o meu irmão mandar as fotos, meia dúzia. Um dizia assim: ai pastor, estou gripado, ai o vento, pastor, está muito frio, pastor, só sabe, né, está meio chuviscando, eu estou com medo já de pegar a gripe. A gente precisa entender que eu só vou conseguir exercer a autoridade quando eu andar debaixo de autoridade. Próximo, para a gente conseguir falar pelo menos esses slides. Os especialistas, meus irmãos, indicam que os pais estão enfrentando uma crise de autoridade. E esse é um grande dilema na nossa atualidade que nós estamos vivendo, pois não sabem como estabelecer limite aos filhos e ao mesmo tempo evitar conflito com os mesmos. Na minha ignorância, eu iria um pouco mais longe, nesse dilema dos pais do século 21. Como educar os filhos e exercer autoridade sobre eles, sem se tornar um fora da lei, ou ser acusado de maus tratos. E aqui que pega para o nosso lado. Eu disse hoje de manhã: Deus não me deu o privilégio de gerar filhos. E eu acho, né, que foi porque eu quebrei muito princípio. E Deus disse: não vou te dar o privilégio de você ser autoridade. Mas eu orei e o Senhor me deu um filho do coração. O meu filho hoje tem 26 anos, né? Deus me deu ele quando ele tinha 10 dias de nascido. E devido a essa quebra de princípio, lembra que eu disse que o princípio que você quebra lá na frente vai te quebrar? Deus usou o meu filho, que chama-se Ismael, para quebrar a minha vida de todo jeito, irmão. Eu já pastoreando aqui em Dourados, um dia estou indo para o culto no domingo. Nosso culto sempre começava às 18 horas, e eu estou saindo de casa às 5:30 da tarde, e ele vem todo arrumadinho, né? Cabelinho assim meio de lado, assim, parecendo um emo. Lembra quando estava naquela fase do emo? Que era tudo preto, né? Que os jovens queriam andar de preto, unha pintada, né? E aí ele botou umas argolonas assim, cabelo largo aqui na orelha, piercing, e pegou a bibliazinha dele e entrou no carro. Disse: tu vai para onde? Ele disse: ó, vou para a igreja com o senhor. Disse: comigo? Comigo não. Eu falei assim: meu filho, eu sou pastor da Assembleia de Deus. Olha a ignorância, irmão. Ele disse: o que os pais vão falar? Se o pastor não consegue educar o filho que anda daquele jeito, como que ele vai ensinar a gente? Eu disse: então você não vai. Ele disse: ah, tá bom. Saiu do carro, bateu a porta e foi para dentro de casa. E eu saí. No caminho, o Espírito Santo sentou no banco do carona onde meu filho estava e me fez uma pergunta: você agora é o dono da igreja? Quer dizer que agora você que dita quem pode entrar e quem não pode ir na igreja? Foi você que deu a vida pelo seu filho? Irmãos, eu cheguei na igreja chorando, dobrei os joelhos, orei, pedi perdão a Deus. Quando terminou o culto, voltei para casa. Fui ao quarto dele e eu disse: meu filho, eu quero te pedir perdão, porque o pai não deixou você ir para a igreja. Você pode ir para a igreja de hoje em diante, do jeito que você tiver, porque não sou eu que mudo você, mas é o Espírito Santo.
E a minha esposa me ajudou muito, disse: você precisa saber falar com seu filho. Todas as vezes que ele faz alguma coisa, você quer mandar o menino embora. Ah, vai embora, paga tuas coisas. Como que você vai ganhar o coração do seu filho? E eu então comecei a me mudar. Eu disse: Senhor, muda-me. Não mude o Ismael, mas mude-me. E eu comecei a ter novas atitudes, de abraçar ele, e de sentar ele no meu colo, e dizer assim: o pai te ama muito. Apesar de você não ter saído de dentro de mim, mas parece que você saiu, Ismael, e por isso que o pai se preocupa com você. E nós começamos a mudar. E eu disse para o pastor Coca hoje de manhã, para a igreja, que a semana passada nós estávamos saindo do culto, o culto tinha terminado, a gente cumprimentando os irmãos, ele chegou para mim e disse: pai, o que precisa para eu ser diácono? O exemplo, ele arrasta, irmãos. Muitas vezes nós, como autoridades, a gente quer ser autoritário com os nossos filhos, mas nós precisamos olhar no espelho e começar a mudar a nós mesmos. Tem marido que disse assim: eu queria que Deus mudasse a minha esposa, mas muitas vezes Deus está querendo mudar você. Eu precisei me reinventar quando eu casei com a Elza. Eu comecei o nosso casamento, o nosso relacionamento pautado na verdade. Eu contei a minha história toda para ela. Eu disse: estou devendo, eu estou cheio de dívida, eu não tenho onde morar. Eu morava dentro do meu carro, fiquei morando 3 meses dentro do meu carro. E essa é a minha história, eu contei para ela desde o começo. Mas eu disse para ela assim: mas tem um porém. Deus me trouxe de volta para essa cidade e me fez uma promessa, que iria me honrar e me abençoar. Você aceita namorar comigo assim? Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: você foi o homem que Deus disse que ia trazer de longe para mim. E nós vamos fazer 10 anos que estamos casados, para a glória de Deus, pastoreando a igreja, cuidando e ensinando os nossos filhos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Exerça a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Não seja um homem frouxo, não seja um homem também autoritário, mas use a vara da correção. No momento que você precisar usar a vara, use a vara. No momento que você precisa fazer um carinho, faça o carinho. Eu cresci, o meu pai dizendo assim: homem não chora, chora, irmão. E eu sou um dos mais chorões. Ah, homem, não senta no colo de outro homem. Senta. Eu nunca fui abraçado pelo meu pai. O meu pai nunca me pegou no colo. Mas eu pego meu filho hoje com 26 anos de idade, ele senta no meu colo, ele joga as pernas em cima de mim, ele me abraça, todos os dias de manhã, ele me vê fazendo o meu devocional, orando, e agora todos os dias ele também faz o devocional dele. E antes dele sair, ele diz: pai, estou indo, me beija na minha testa, eu beijo ele, diz: te amo, que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarda, e adestre as suas mãos para o trabalho. Pastor, o que é isso? Exercendo a função da autoridade do jeito correto, porque o Senhor me ensinou. Permita-se ser ensinado pelo Espírito Santo. Entre no seu quarto, homem, feche a porta, olhe para o espelho e converse você e aquela pessoa que vai aparecer no espelho. Diga para aquela pessoa que está no espelho o que você gostaria de dizer para você. Porque muitas vezes nós queremos mudar os outros, mas não queremos ser moldados e nem mudados. Próximo slide. Qualquer que seja a resposta para esse dilema, meus irmãos, da educação dos nossos filhos, ela precisa realçar a necessidade do pai de exercer, sem medo, o seu papel de educador e disciplinador. Agir com firmeza quando necessário e não permitir que aconteça dentro do seu lar o que alguns especialistas chamam de ditadura da criança. Os pais que forem abusivos em relação aos filhos certamente terão problemas com as autoridades, mas nós estamos falando aqui de uma autoridade sadia, dada pelo próprio Deus. Pastor, o que é exercer essa educação e essa disciplina? É você corrigir os seus filhos no momento certo. Próximo. Salomão vai escrever Provérbios 29:15 e ele vai dizer assim: é bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades são feitas. Ele coloca uma vírgula: ela acaba fazendo a sua mãe passar
vergonha. Esses dias, eu contei hoje de manhã que nós fomos no mercado ali no Açaí. Todos os meses a gente faz compra lá, e a gente compra para o mês todo, e nós estamos ali, a minha esposa com um carrinho, e eu com outro carrinho, um atrás do outro, e de repente passou, um casal, com um filho, né? E sempre tem aquela cadeirinha para o pai carregar a criança ali, quando a criança é pequena. Mas essa criança, ela tinha aproximadamente uns 12 anos, era desse tamanho assim, meio gordinho, e aonde ele estava sentado dentro do carrinho, e eu olhei para minha esposa e disse: Preta, eu não estou vendo isso. Olha só o tamanho desse menino, um adolescente dentro do carrinho, e brigando com os pais, e dizendo: eu queria aquilo ali, chutava o carrinho. Eu digo: isso é meu filho hoje. Salomão está dizendo: não faça todas as vontades do seu filho. Ele precisa ter limites, senão ele vai fazer com que os seus pais passem vergonha. O dia que eu fiz a minha mãe passar vergonha, quando passou tudo, ela me chamou e me corrigiu. Usou a vara da infância e da juventude, que a gente não usa mais. Mas só que eu aprendi, irmãos. Sabe o que está precisando para os nossos filhos? Ver a autoridade paterna assumindo o seu lugar. Os nossos filhos estão gritando por socorro e por limites. Nós estamos vivendo uma era do digital, onde uma criança com 3, 4 anos de idade sabe mexer mais no telefone do que a gente. A primeira coisa que o pai quer se livrar do filho, o que ele faz? Dá o telefone. Mas Deus, nesta noite, nos trouxe aqui para dizer: volte a exercer o poder da autoridade que eu te dei. Os pais precisam exercer a sua voz de comando, de autoridade, tendo coragem para dialogar. Quantos casamentos estão sendo destruídos por falta de diálogo? Porque o marido não conversa com a esposa, porque o marido não quer parar para emprestar o ouvido para a esposa falar, e elas têm essa necessidade. Hoje, quando eu vou buscar minha esposa no trabalho, eu digo: como é que foi o seu dia, Preta? E ela vai contar a história, irmão, do Cacemes. Não tem nada a ver comigo. Eu digo: sério? Uau, que legal. Mas ela precisa contar a experiência que ela teve. Eu nem sei quem é o povo, irmão. A moça acredita que o médico fulano. Eu digo: sério, Preto? Uau, que bacana. E aí, como que resolveu? Nem sei, mas eu estou dando o meu ouvido. Ela está lá rindo. Não era nem para me falar na tua frente isso, né, Preto? Mas isso é o papel da autoridade. É você dialogar dentro da sua casa. Eu estou escrevendo o segundo livro, chamado A Mesa, e o terceiro sobre decisões, como tomá-las. Então decida nessa noite ser a autoridade que o seu filho e a sua esposa espera ver em você. Os pais que exercem esse comando, eles precisam ter a coragem de ditar as regras do lar. Diga: ei, para aí, bebê, não é assim não, aqui quem manda aqui sou eu. Eu só vou estudar se você me der uma bicicleta. Ué, tu está estudando para mim ou é para você? Além de eu pagar a sua escola, você quer me chantagear? Para aí, as regras aqui em casa é assim, assim, assado. Lá em casa nós temos uma regra: sexta-feira, depois do almoço, eu limpo a casa. Eu ajudo minha esposa. Eu sei que ela vai chegar cansada, então eu gosto de limpar a casa. Para mim é uma terapia, irmão. Eu levanto os bancos, levanto as almofadas, levanto o sofá, e eu jogo água. Eu não sei varrer casa, porque levanta poeira, mas eu jogo água, jogo sabão, esfrego, depois rápido, jogo água limpa, depois vem com o pano. O meu irmão vende material de limpeza para hospitais, material pesado, e ele então dá curso de limpeza, né? Eu aprendi com a minha mãe que a gente limpava assim, ó. Não é assim? Passando pano? Mas você leva sujeira e traz sujeira. E aí eu aprendi com o meu irmão que a gente tem que passar o pano assim, ó, puxando. E a minha casa, irmãos, um dia vocês forem lá, está ali a minha esposa, você pode pisar,
Depois que eu limpar, você não vê um cabelo, você não vê um pedacinho de areia, porque ela fica bem limpinha. E aí o gostoso é quando a minha esposa chega em casa, ela diz assim: cheirinho de limpeza. Eu disse: fiz para você, meu amor, esperando. Aí quando ela entra, né, que mulher detalhista, irmão, né, a casa tá limpa, cheirosa. Aí ela passa e faz assim, ó. Eu disse: preta, também você quer demais, né? Você quer que eu limpe até os móveis. Poxa, esses dias eu estava com problema no ciático, né, de coluna. Fiquei 30 dias afastado do trabalho. E aí ela chegava em casa e dizia assim: poxa, pelo menos a louça tu podia lavar, né? Fica em pé, né? Eu disse: preto, eu tô com problema no ciático. Você viu como o médico falou que eu não posso esforçar? Mas você vai esforçar a mão, não é a perna. Ainda me dá uma dura, né, irmão? Mas o que é isso? É o diálogo, é o respeito, é você ter regras dentro do seu lar. Você já parou para pensar uma criança de 6, 7 anos de idade mandar no pai e na mãe? Nós não estamos vivendo uma inversão de valores? Se ele não obedece o pai e a mãe dentro de casa, que é a autoridade, ele vai obedecer a professora na escola? O que nós mais temos vivenciado, irmãos, são crianças, adolescentes batendo em professor. Esses dias eu vi um moreninho desse tamanhozinho assim, jogando um latão de lixo na professora. Onde ele conseguiu tanta força? Cadeira. O menino parece que estava endemoniado dentro, e ninguém podia fazer nada. Falta da presença da autoridade dentro da casa. Eu tenho conversado muito com o Alan, com o nosso prefeito. Eu disse: eu tenho um projeto, queria entrar dentro das escolas para ensinar sobre esse princípio da autoridade para adolescentes e para jovens. Nós tivemos há pouco, mês passado, né, pastor Coca, uma reunião, onde dizendo que as escolas precisam das nossas ajudas. E eu tenho esse projeto de entrar com um livro, não falar de religião, mas falar desse princípio, para tentar ajudar os nossos filhos na escola. Próximo. No site Minha Vida, na seção família, eles publicaram um artigo com algumas dicas úteis. E como a gente educar os filhos, eu fiz uma adaptação minha, dentro daquilo que Deus me deu. Primeiro, pode clicar. Não desautorizar pai ou mãe na frente dos filhos. Muitas vezes a gente chega em casa, a mãe aplicou uma correção no filho, porque foi desobediente. E aí muitas vezes o marido, para poder, né, diz: não, sai daí da sua correção, que quem manda sou eu, sou a autoridade. Desautoriza a autoridade da mãe. Ou vice-versa, o pai aplica uma correção, a mãe chega e vai querer mudar a correção que ela aplicou no seu filho. Então você está desautorizando a autoridade do seu companheiro ou da sua companheira. Não faça isso. Se você achou que o seu companheiro ou a companheira pegou pesado, vá para o quarto, longe dos filhos, e diga que você pegou pesado, meu amor. Mas tudo bem, deixa ele lá, depois a gente abraça ele, né? Se for precisar pedir perdão, a gente pede até perdão, mas faça isso longe dos seus filhos. Segundo, dar bons exemplos. Prometeu, cumpra. Porque muitas vezes a gente, nós estamos ausentes da educação dos nossos filhos, dos nossos lares, a gente quer muitas vezes fazer promessas, e muitas vezes a gente não consegue cumprir essas promessas, né? Eu me lembro que o meu filho, passando por essa fase, né, ele sempre gostava de ir no shopping. Ele disse: pai, vamos no shopping sábado? Eu disse: beleza, vamos no shopping. Pai, vai com você no shopping, vamos assistir um filme, vamos comer lá tomar um sorvete, vamos comer um lanche, nós vamos. E aí, os colegas diziam assim: e aí, bebê, bora dar uma volta, bora fazer isso, vamos jogar uma peteca, vamos jogar bola. Eu disse: cara, beleza, passa lá em casa. Aí chegava na hora de ir para o shopping, ele vinha e falou assim: pai, e aí, vamos para o shopping? Eu disse: negão, marquei com os colegas. Aí um dia ele falou para mim assim: é assim mesmo, os seus colegas têm mais valor do que eu, que sou seu filho. Se você prometer alguma coisa para o seu filho ou para a sua filha, cumpra. Eu vi o pastor Josué Gonçalves dando um exemplo, pastor Coca, ele dizendo que ele estava se preparando na segunda-feira, no domingo, para sair na segunda-feira com a família, que era o dia do pastor descansar. E eles estavam indo para o resort e tal, na segunda-feira. E aí quando foi à noite, ele recebeu um telefonema.
Disse, pastor, eu só preciso correr aqui na minha casa, porque se o senhor não vir, eu vou acabar me separando, eu estou saindo de casa, que eu não aguento essa mulher e tal. Aí o pastor Josué ouviu e disse assim, meu irmão, eu vou na terça-feira, amanhã eu não posso ir. Como que é, mas o senhor é meu pastor? Irmão, eu não vou amanhã, primeiro a minha família, e eu vou sair com a minha família, já está tudo combinado, mas terça-feira eu vou ir. Desligou o telefone, pastor Coca, porque ele priorizou a sua família. Priorize o seu lar, priorize a sua casa, priorize a sua esposa, priorize os seus filhos. Eles são a herança do Senhor que Ele confiou a você. Na terça-feira ele foi lá visitar esse irmão, esse casal. Quando chegou lá, os dois estavam tudo bem, irmão. O que aconteceu? Aí a mulher falou assim, pastor, graças a Deus que o senhor não veio, porque se o senhor viesse, a gente tinha separado. Porque com o seu exemplo eu falei para ele, está vendo? Você precisa começar a priorizar a sua família. É por isso que a gente briga. Pastor Josué está certinho, ele marcou com a esposa e com os filhos de sair, ele está saindo e deixou eu e você aqui para resolver o problema que é nosso. Se o senhor tivesse vindo, a gente tinha separado, mas como o senhor não veio, ele aprendeu a lição, que ele precisa priorizar a sua casa. Dê bons exemplos dentro da sua casa. Terceiro, deixar claro que os pais estão no comando, é você que comanda lá. Você já parou para pensar, se o teu filho fala, pai, me dá o seu carro para mim sair, ele tem 12, 13 anos de idade, e você dá a direção para esse filho? Não, meu filho está comanda o carro aqui, ele está apto para dirigir? Sim ou não? Pode acontecer um acidente, a consequência será maior. Então, você precisa deixar claro que quem comanda lá são vocês, e eles precisam obedecer à voz de comando que vocês dão. O meu pai dizia assim, e eu sempre ouvi ele falando, ainda quando pequeno, ele dizia assim, está debaixo do meu teto, comendo do meu pão, tem que aguentar o meu cinturão. Se não quer, meu filho, ganha a rua, vai pagar suas contas, vai comprar suas roupas. Ele falava assim para a gente. Eram os pais mandões. Quarto, explicar com clarezas que a casa tem regras. Eu já cheguei em casa que estava assim, sujou, lave. Nos departamentos de trabalho, muitas vezes está lá na pia, né? Sujou, lavou. São regras. Mas dentro dos nossos lares também a gente precisa ter regras. E elas precisam ser aplicadas por quem? Pela voz de comando da autoridade. Próximo. Pode passar. Falar sempre a verdade. Eu pautei, irmãos, o meu relacionamento. Eu me refiz como homem, me refiz como marido, me refiz como pai, quando eu conheci a Elza. E eu pautei, conversei com ela. No terceiro dia que a gente estava conversando, eu disse para ela assim, eu preciso falar para você a verdade da minha vida. Eu e ela, nós não temos, claro que a gente tem senha no aparelho, mas ela sabe a minha senha, eu sei a senha dela, eu sei as senhas do banco dela, ela usa o meu cartão, eu uso o cartão dela, eu sei quanto ela tem na conta, ela sabe quanto tem na minha. Sempre que a minha está negativa, eu peço dinheiro para ela, amor, manda aí me faz ir aí, né? Ela, pastor, por quê? Porque toda a nossa finança, eu mando tudo para ela, porque ela é administradora e ela sabe organizar. Ela organizou a minha vida. É por isso que a mulher que é submissa, ela ajuda o marido na sua missão. Não é para você pisar na mulher, não é para você maltratar a mulher, não é para você ser autoritário sobre ela, quem manda sou eu. Não, não é isso. É que ela, Deus colocou do seu lado para ajudar você na missão, porque a sua responsabilidade é maior. Próximo. Mostrar a importância dos bons comportamentos. Como o seu filho vai tratar a esposa dele, a namorada, se ele nunca viu você tratar bem a mãe dele? Abraça a sua esposa na frente do seu filho, faça carinho nela,
Diga que ela é linda na frente do seu filho. Você vai começar a criar nele bons exemplos. E muitas vezes ele está olhando para mim e para você, e ele vai ver como que a gente está tratando os nossos companheiros ou a companheira. E ele vai levar para o seu relacionamento a forma que ele viu você tratando a mãe dele. Então nós precisamos dar importância para os bons comportamentos dentro do nosso lar. Próximo. Não comentar os defeitos do companheiro ou da companheira na frente dos filhos. Irmão, isso causa um clima totalmente averso dentro do lar. Se você acha que a sua companheira precisa mudar alguma coisa, marque um café com ela, leve ela numa lanchonete. Conversa, meu amor, eu queria que você mudasse isso aqui. A minha esposa sempre falava, fazia alguma coisa assim que eu não gostava, nunca fazia. E um dia eu conversando com ela, eu falei assim: amor, eu não gosto que você faz isso comigo. Parece que você me prende. Parece que quando você está junto comigo eu fico preso. Então você fica me corrigindo. Deixa eu ser quem eu sou. Mas ela dizia assim: é porque muitas vezes você dá uma pisada. Eu sei, mas aí eu vou fazer diferente. Se eu estiver fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa, eu olhar para você, se você fazer assim, eu já sei que eu preciso parar. Beleza? Beleza. Aí, bom, mudou. O que houve? O diálogo. Próximo. Nós estamos terminando. A educação familiar é a melhor saída para que as crianças não sejam adotadas por quem? Por traficantes. Precisa receber educação nas instituições próprias para o menor infrator. Tanto o homem quanto a mulher, eles receberam do Senhor Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais e outras diferentes. Gênesis 2:18, o Senhor Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. É o único lugar na Bíblia que você vai ver que Deus vai falar que alguma coisa que ele fez não era bom. O restante é assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando ele vai olhar para o homem, ele viu o homem como? Alegre, feliz, mas estava sozinho. Eu vou dizer, vou te arrumar um problema, como diz o Carlos Duarte, né? Você está muito sozinho, muito solitário. E aí então ele cria a mulher. E uma das coisas que eu acho interessante é que Deus diz que a mulher é o quê? O sexo frágil, o vaso mais frágil. Mas irmão, eu fico olhando muitas vezes a minha esposa, muitas vezes doente, muitas vezes com dor. Ela vai trabalhar, ela faz, ela limpa a casa, ela organiza. A gente, quando dá uma gripezinha, ai amor, faz um chazinho, que ela não consegue nem sair da cama. Eu digo, muitas vezes eu pergunto: Senhor, como que elas são sexo frágil e a gente não pode passar por uma... Irmão, quer ver uma outra coisa? Aqui não tem, pastor Coca. Mas você quer ver homem que tem medo de barata, irmão? Graças a Deus que aqui não tem homem que tem medo de barata. Só lá onde eu pastoreio. Nesse dia o camarada falou assim: pastor do céu, fui entrar no banheiro lá dentro de casa, quando eu vi o tamanho da barata, eu disse: que tamanho? Desse tamanho, aquela baratona olhando para mim, ela veio, e eu saí com isso: amor, a barata, amor, a barata. Eu disse: rapaz, para com isso, tu é homem, rapaz, vai para cima dessa barata, mata essa barata, irmão. Mas aqui não tem, irmão. Ixi, tem mulher rindo, irmão, mulher até que tampou o rosto, meu Deus do céu. Então são coisas que nós precisamos entender, que Deus fez para a gente uma companheira para nos auxiliar, para nos ajudar. Essa mulher que Deus te confiou, um dia ela estava dentro da casa dos pais delas. Ela era cuidada, o pai dava tudo para ela. E quando você casou, ele confiou a autoridade dele para você cuidar dela. E um dia Deus vai nos chamar e vai dizer assim: o que você fez com o jardim que eu te confiei? Como você cuidou do emocional dessa mulher? Olha o estrago que você fez na vida dessa jovem. Aqui não tem, graças a Deus. Mas nós tratamos o assunto de um presbítero que chegava na igreja, era uma bênção, mas em casa ele batia na esposa. Como que um homem consegue bater na mulher que é a carne dele? Você consegue bater em você mesmo? Agredir você? Fala alto com você? É a sua carne, é um só. Eu brinquei com a mãe, acho que foi ontem, né, Preto? Ela estava
Ela disse, hoje não vou fazer nada, minha esposa limpou a casa dela e tudo, e aí fez macarrão de panela, que a minha mãe estava com vontade de comer o macarrão de panela. Aí eu disse, mãe, gostou do macarrão de panela? Ela ficou muito bom. Eu disse, eu que fiz. Ela disse, você não estava nem aqui, mas eu não sou um só? Então se ela faz, eu também faço. Ela diz, não, mas aí não vale. Eu digo, agora não vale. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa esposa é a nossa ajudadora. Então, o que nós precisamos fazer para entender que a mulher, ela vem para nos ajudar nessa missão? Próximo. Aí veio Paulo, o apóstolo de Jesus, escrevendo Efésios 5:22, dizendo, mulheres, se sujeite, ou seja, submissa ao seu marido. Essa submissão, ela é voluntária, meus irmãos, é uma oferta que nunca pode ser exigida. É a mulher aceitar a missão do marido como sendo o responsável maior pelo lar. É ele que precisa suprir todas as necessidades da casa. Se eu e você não estamos conseguindo ser o provedor, a gente não pode ser senhor da nossa casa. E é claro que a gente tem alguns casos que a gente sabe, muitas vezes o marido está desempregado, está passando por uma situação complicada, e a mulher então vem para ali auxiliar. Paulo está dizendo que qualquer instituição que não existe a presença da autoridade, ela por si só se destrói. Você já parou para ver uma casa que não tem autoridade do pai? Como é esse lar? Ele é deficiente, irmão. Na ausência do meu pai, da figura paterna, quem assumiu a casa foi o meu irmão com 14 anos de idade. Ele é a figura paterna que até hoje eu respeito. Eu sou o pastor dele, mas ele é o meu pai, porque ele exerceu a função que o meu pai não exerceu. Então nós precisamos entender que a presença da autoridade dentro de casa é algo dada por Deus, é legitimada. Próximo. O Senhor Deus definiu o papel do homem como cabeça do lar, como autoridade. Próximo, para a gente ganhar tempo. Muitos quebraram esse princípio de autoridade dentro do seu lar quando estavam debaixo da autoridade dos pais, como eu. A minha história que eu contei no começo, pois não souberam obedecer a esse princípio. Agora estão sem saber o que fazer da autoridade. Por quê? Porque você não respeitou a autoridade do seu pai. E agora eu tenho filhos, os meus filhos estão fazendo comigo o que eu fazia com meu pai. Como exercer essa autoridade? Nós precisamos voltar para o lugar de origem. Nós precisamos voltar para o tabernáculo. Nós precisamos voltar a pedir daquele que tem a autoridade para nos ajudar a exercer a autoridade. Próximo, os deveres do homem. Próximo, vamos pular. Quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, o Senhor Deus lhe confiou duas distintas funções: lavrar a terra e guardar o jardim. Deus deu ao homem uma palavra chamada domínio. Eu e você temos dentro de nós domínio. Naquele momento da ira, você querendo exercer a sua autoridade, e você vai ver que você vai passar dos limites, pare, respire e faça uso do domínio que Deus lhe deu. Passa. O Senhor Deus já tinha definido o papel do homem como provedor e protetor da família. Só os pais que estão aqui, só os homens, coloque a mão no seu peito e diga assim: eu sou o provedor e protetor da minha família. Sabe o que é protetor? É você proteger a sua esposa. Um dia eu peguei minha esposa no trabalho, vou contar, ela não gosta que eu conte. Peguei ela no trabalho, essa morenona linda, né, vindo do uniforme do Cassemes. Entramos numa farmácia, precisava comprar um remédio para a mãe. E aí eu fiquei estacionando o carro, ela entrou na frente e eu vou atrás. E aí quando ela entra, né, que ela chama atenção, um branquinho assim, né, todo branquinho, que branquinho parece que gosta de morena, né. E aí começou a olhar para ela e seguir ela com o olho, e eu atrás. Só olhando, passando pano, né. Vou ver qual é a do cara, vou ver se ela vai dar alguma moral, né. E estou atrás olhando, irmão, e o cara não tirando o olho. Comprando, nós terminamos de comprar e tal, nós entramos na fila, ele estava na frente. Aí está pagando lá no caixa da farmácia. Aí de repente ele fez assim, ó.
Primeira vez, e eu estou atrás dela de boa. Segunda vez ele olhou para o lado direito. Que eu vi que ele olhou para ela e disse assim: perdeu alguma coisa aqui, irmão? Você não está vendo que ela tem uma argola no dedo? O cara virou, pagou, saiu. Quando ele passou, pastor Có, qual o tamanho do braço? Eu digo: Jesus, leve esse homem embora, que ele não me espere lá fora. E graças a Deus que ele foi embora, irmão. Aí nós entramos no carro, minha esposa ria. Ela diz: amor, você me protegeu. Eu digo: eu sou Superman, estou aqui para te proteger. Pastor, o que é isso? Exercendo a definição de homem, sendo o homem que a minha esposa quer que eu seja, protegendo e provendo o nosso lar. Próximo. Então, o que é que eu preciso definir na minha vida como autoridade? Se você é autoridade, aqui está as 7 funções da autoridade que você precisa exercer dentro do seu lar. Primeiro, proteção. Proteger a sua casa, proteger a sua família. Segundo, promoção, promover o seu lar, promover a sua esposa, ajudá-la, promover o seu filho. Terceiro, provisão, ser o provedor da sua casa. É você que precisa trazer a provisão para dentro de casa. Tem muito marido, tem muito esposo, tem muito homem frouxo hoje, graças a Deus que aqui não tem. Mas hoje tem muito homem, irmão, que fica colado na mulher. A mulher trabalha e ele fica em casa. Virou, ou seja, está vivendo uma inversão de valores. A mulher sai para trabalhar e o marido vai fazer a faxina, vai cuidar. Não, eu estou cuidando de casa, minha mulher está trabalhando para prover. Isso é uma inversão. Quarto, lei. Você, volta lá, precisa exercer lei dentro da sua casa. Você é a autoridade. Quinto, colocar a ordem dentro do seu lar. Uma casa que não tem a presença da autoridade, ela não tem ordem. Sexto, coesão. E sétimo, liderança. Lá você precisa liderar. É você que precisa pegar na mão da sua esposa, do seu filho, sentar à mesa, abrir a palavra de Deus e estudar a Bíblia com eles. É você, homem, que Deus está esperando ter essa atitude de ser o sacerdote da sua família e levar a sua família na presença de Deus. Não é a mulher, somos nós, os homens. É nós que precisamos sentar com os filhos, abrir a Bíblia e ler o que Deus fez no passado para eles. E vocês falarão aos seus filhos assim, e vocês contarão aos seus filhos isso, e vocês dirão e implantarão no coração, na mente da criança. Quantos de nós estamos fazendo isso? Não precisa levantar a mão. Nós somos péssimos educadores. A gente não senta com os nossos filhos para ler a palavra de Deus com eles, para orar com eles. A gente não ora pela nossa casa, a gente não ora pela nossa esposa. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós abraçamos a nossa esposa hoje e diz: como é bom abraçar você, meu amor. Espontâneo, ir lá. Próximo. Números capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos nos deparar com a responsabilidade do homem como cabeça do lar. Quando a mulher era solteira, estava debaixo da autoridade do marido, era um pai que tinha a autoridade sobre ela. Se ela fizesse um voto e o pai desagradasse do voto, o pai podia dizer assim: não, esse voto você não vai cumprir, porque eu sou a autoridade, sou seu pai. Mas agora essa jovem, ela casa, e o pai está transferido para você a autoridade que era dele. Então você precisa cuidar dessa moça, você precisa zelar pela alma dela. E se ela fizer algum voto que você também acha que não deve cumprir, você tem o poder como autoridade do lar sobre a vida da sua esposa para dizer: você não vai cumprir esse voto. Próximo. Volta só um pouquinho para mim voltar aqui. Então fica a pergunta para a gente: por que temos falhado em discipular os homens de forma eficiente? Pastor Cox, o senhor sabia que no interior de São Paulo, eu não me lembro a cidade, tem uma instituição que está ensinando o homem a ser homem? Os pais estão mandando jovens para poder ir para lá para aprender a ser homem. Por quê? Não está vendo na figura da autoridade do pai dentro do lar o exemplo de como ser homem, irmãos. Isso é muito sério, não é motivo da gente rir. Nós temos falhado em formar os homens.
A gente coloca a responsabilidade na vida do pastor, que o pastor que agora tem que cuidar do filho, tem que ensinar ele, é nas escolas, transfere para os professores, mas a educação a gente precisa levar de berço. Próximo, Esdras capítulo 8, versículo 21, olha lá o que está escrito. Esdras vai dizer: apregoei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos afligirmos diante de nosso Deus, para solicitarmos dele um caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos pertences. Ele precisava levar a oferta para Jerusalém. Mas ele vai orar a Deus e dizer: Deus, me dá um caminho seguro. Eu vou fazer um jejum pela minha casa. Faz quanto tempo que você não jejua pelo seu lar? Estou dizendo para os homens. Faz quanto tempo que você não jejua pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa? Jó capítulo 1 vai nos dar uma lição. Todas as vezes que os filhos terminavam de fazer o ciclo das festas, ele pegava 10 cordeiros, os melhores, e ele ia sacrificar a Deus uma oferta agradável. Você já ofertou pela vida do seu filho? Você já separou um cordeiro e dizer assim: Senhor, eu vou levar esse cordeiro para o altar como sacrifício pela vida dos meus filhos? Isso é bíblico, irmão. E devido a isso que Jó fazia, Deus criou uma cerca em volta da sua casa. Para o inimigo entrar, ele teve que ir diante de Deus e dizer: Deus, para eu tocar, para provar que Jó só está com o Senhor, porque o Senhor está dando as coisas para ele, o Senhor precisa remover a cerca para mim poder entrar. Você sabia que a sua oferta, o seu dízimo, cria uma proteção em volta da sua casa? Próximo, já estamos terminando. Todo sacerdote do lar se preocupa com a segurança e o bem-estar da sua família. Por isso ele está atento à vida espiritual da sua família. Você é o sacerdote, é você que é responsável pela segurança e o bem-estar da sua família, pela vida espiritual deles. Um dia nós vamos prestar conta disso. Próximo, quais são os deveres dos filhos? Vai, próximo, para a gente não perder tempo. Outro, próximo, isso. Olha a obrigação dos filhos: olhar e considerar os pais como autoridade representativa de Deus para dentro do seu lar. Segundo, amá-los de coração, recebendo a correção. Se o teu pai te corrigiu, filho, fique em silêncio e aceite a correção do seu pai. Se o seu pai e a sua mamãe dizem assim: não sai, não faça igual eu, receba de bom grado. Eu contei hoje de manhã, meu irmão tem um casal de amigos, e esse senhor pesca com ele, é um casal muito bem quisto, né, na sociedade de Porto Velho, um homem de posses, de bens. Tem um casal de filhos, sempre deu do melhor para os seus filhos, sempre educou muito bem, sempre, ele não é cristão, mas ele exerce a autoridade no lar, e sempre educou. E um dia sua filha, com seus 17 para 18 anos, está estudando, né, e vai sair com as amigas. Ela chega em casa e diz: mãe, vai ter uma festa, as minhas amigas me convidou para sair, a senhora deixa eu ir? Diz: não, por mim eu deixo, a mãe falou, mas quando seu pai chegar, vamos conversar com ele. Aí o pai chegou, a mãe explicou e tal, ele falou assim: não, pode sair, com as suas amigas, vai, tudo tranquilo. Meus irmãos, deu 10 horas da noite, as amigas não vêm. 11 horas da noite, as amigas não vêm. Sabe que hora que as amigas foram passar para pegar ela? Meia-noite. O pai está lá no seu quarto, ela bate, toda arrumadinha, diz: pai, estou indo para onde, minha filha? Não, lembra que eu pedi para o senhor com as minhas amigas? Minha filha, esse horário é hora de filha moça que tem pai e tem mãe, está dentro de casa. Diga para suas amigas, não vou falar o palavrão que ele falou, que você tem pai e tem mãe, que você não vai sair um horário desse. Ela foi lá e disse: olha, não vou poder sair mais. Voltou emburrada, foi chorar. 5 horas da manhã em Porto Velho. Isso foi notícia em todos os jornais. Essas meninas que iam pegar ela, vêm voltando para casa. Todas elas estavam embriagadas. A moça que estava no volante perdeu o controle, bateu de frente com um poste, e todas elas vieram a falecer. Chegou a notícia no celular dessa jovem, ela recebeu, foi no quarto dos pais, bateu, acordou o pai e disse: pai, muito obrigado,
porque o Senhor poupou a minha vida, porque era para eu estar morto. Uma hora dessa, e mostrou a foto. O pai abraçou ela e disse: o papai só faz isso porque eu amo a sua vida. Você precisa exercer o papel de autoridade na sua casa. Se coloque de pé.